Ó. Parabéns, porque o nosso líder, o nosso capitão, que recebeu uma facada, tá em casa sem poder ir para o hospital, a esposa não pode levar ninguém para orar na casa dela, a filhinha dele tem que ir com segurança armado para ir para a escola, e mesmo assim não é o suficiente para unir apoios em torno dele. Tô exagerando, Zimmer Bag? Mas se eu estivesse falando com uma audiência para o Brasil inteiro, por exemplo, eu ia analisar o que é essa indicação do Boulos. Mas como eu estou falando com uma bolha, né, que é a galera que está preocupada com o Brasil, é a galera que está apaixonada pelo nosso país e não quer ver nosso país entregue ao PT, eu digo o seguinte, a minha perspectiva é outra. Se eu estivesse agora aqui na sala com vocês, né, eu estou na sala de vocês, eu estou na TV, eu diria o seguinte, e eu tenho certeza que você em casa vai concordar comigo, que inveja, né? Que inveja o Lula colocar o Boulos lá, fazer tudo isso, porque a nossa galera tá assim. O Cleitinho, senador, em entrevista esses dias, o vídeo tá correndo no X, ele falou assim, perguntaram para ele, se o Bolsonaro indicar alguém para presidente, você vota nessa pessoa? Ele, não, primeiro eu vou avaliar para ver, porque não é porque é o Bolsonaro que indicou que eu vou querer votar. Mas se fosse o Eduardo Bolsonaro, não voto. Ou seja, o cara que não era ninguém, era só um barulhento de rede social, um verdadeiro sindicalista, com uma linguagem de povão, tinha um barulhinho dele no estado dele, que virou senador porque estava tirando foto com o Bolsonaro. E ele reconhece isso. Ele fala que ele tem gratidão ao Bolsonaro e não aos filhos. Né? Discursinho bem vagabunda, né? Discursinho bem mequetrefe, sabe? E aí você vê o Boulos sendo recompensado pelos seus serviços ao PT. O Lula dizendo, né, parabéns pelos seus serviços de lealdade. Olha o que o Cleitinho, o senador, está fazendo com o Bolsonaro. Ele está comentando. Veja como que a pessoa está fora da realidade. O cara está comentando a pergunta de um jornalista. Eu vou desenhar a pergunta do jornalista. Cleitinho, você não seria senador se não fosse a ajuda do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da facada, está em casa sem poder se tratar, porque ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Sem preocupar-se consigo, ele está preocupado com o Brasil, gostaria de indicar pessoas que não entrariam no jogo do sistema e teriam a mesma independência que eu e disposta a sofrer o que eu estou sofrendo. Resposta do Cleitinho? Ele disse isso literalmente, tá? A minha dívida com o Bolsonaro já tá paga. Ele falou isso literalmente, tá? Literalmente. Eu vou botar aqui o áudio, para não ser injusto, né? Eu vou colocar aqui o áudio do que o Cleitinho falou quando o jornalista perguntou para ele se ele votaria em alguém que o Bolsonaro indicou. Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Essa gratidão eu já paguei. Já paguei, pô. Sou senador 2 vezes, pagou como? Hã? E aí o cara pergunta, tá, mas se for o Eduardo, repito, aquele que está na pesquisa GERP, o GERP, né, GERP, na pesquisa GERP, que segundo a pesquisa já está lá, como alguém que ganha do Lula no segundo turno. Eu não estou dizendo que eu acredito em pesquisa, nem que eu acredito em urna eletrônica, mas, entretanto, porém, todavia, são dados importantes. O que ele diz? Apoiando nele em 2022, votando nele, então não é porque vai ficar capaz de falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam... Aqui é razoável, né? Se eu não concordar, eu não vou votar, não. Eu também diria isso. Certo? Porque existe a probabilidade, estou falando da probabilidade, de nego usar da situação, ainda está muito alta, tá, Max? Só para você saber. Existe a probabilidade do Bolsonaro ser chantageado, sofrer mais ainda, e meio que o Valdemar da Costa Neto, que é um canalha, indicar alguém bem canalha, e você fala assim, não, se eu não concordar, eu preciso ter independência. Concorda comigo? Agora, você tem um cara que está
sem ver o pai, a esposa com vários traumas, com medo de um carro que chega na frente, tá? Se sacrificando para lutar pelo nosso país. Estou falando do Eduardo Bolsonaro, uma pessoa que já viu que não tem quase nada para fazer, então está buscando ajudas internacionais pelos crimes que os inimigos dele estão cometendo em solo americano, que é o caso do Alexandre de Moraes e companhia. Aí ele responde isso aqui, ó. Aí piora a situação. Candidatos, por exemplo, da direita, que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria. Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio. Não. Eu tô errado em dizer assim, que inveja, né? Parabéns, Boulos, parabéns, Lula, vocês são unidos. Que inveja. Me desculpem dar esse balde de água fria para vocês, mas ao ouvir sobre a nomeação do Boulos a ter cargo no puteiro do PT, eu olho isso e falo assim, pô, ó, parabéns, porque o nosso líder, o nosso capitão, que recebeu uma facada, tá em casa sem poder ir para o hospital, a esposa não pode levar ninguém para orar na casa dela, a filhinha dele tem que ir com segurança armado para ir para a escola, e mesmo assim não é o suficiente para unir apoios em torno dele. Tô exagerando, Zimmerberg? Não tá exagerando nem um pouco. E o Cleitinho é inacreditável, né? Semana tava postando ele postou uma foto, ele um pouco mais gordinho, depois ele emagreceu, assim, virou senador que virou blogueiro depois dele fazer aquela palhaçada lá com a Virgínia também. Isso é lamentável. E a gente vai vendo como as pessoas vão treinando. É claro que essa indicação do Lula pro Boulos é uma questão eleitoral. A gente sabe que existe no Brasil entre 20 e 25 milhões de pessoas vivendo em áreas dominadas pelo crime, seja em áreas de milícia ou em áreas do Comando Vermelho, do PCC. E essas áreas, quem já participou de campanha eleitoral sabe disso, essas áreas você nem entra. Na eleição de 2022, você não podia entrar com a camisa do Bolsonaro, nem com uma camisa verde e amarela você entrava em muitas regiões do Rio de Janeiro, como no Complexo do Alemão, na Rocinha, Baixada Fluminense. Se alguém fosse candidato ali e se identificasse com o Bolsonaro em 2022, você tinha que botar uma camisa totalmente preta para eles autorizarem a sua entrada. E a gente sabe que o Boulos tem uma conexão com essas regiões. Lá dentro, os votos são comprados, as lideranças são compradas, a esquerda tem dinheiro infinito para a campanha, e eles estão se organizando. Enquanto, sem dúvida nenhuma, a direita está totalmente desorganizada. Eu vejo, por exemplo, e aí eu falo com propriedade do meu estado, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro a eleição está praticamente ganha pelo candidato da esquerda, que é o Eduardo Paes. Ah, não, olha que interessante. Não, olha... entregue. A eleição no Rio de Janeiro do estado, eu acho que não vai ter nem candidato da direita, já não vai ter mais candidato da direita. O próprio Valdemar, tu viu essa, Alan? O próprio Valdemar, ele falou, não, o Eduardo Paes é um bom prefeito, a gente tem que reconhecer isso. Malafaia tá com o Eduardo Paes também. O Malafaia tem um histórico com o Eduardo Paes lá. Ó, teve 3 pessoas no chat que falaram assim, não é isso não, Alan, coloca o áudio todo. Ah, porque o áudio piora. Vocês querem ouvir o áudio todo? Beleza. O cara que não tá aqui no Brasil, respeite ele, entendo a situação dele também, não tô aqui pra julgar ele, mas ele não tá no Brasil, eu não tem como eu apoiar ele. Nada contra a pessoa dele, não. Ou seja, ele não tá no Brasil, não tem que apoiar ele, não. Aí, óbvio, eles soltam nada contra ele, que não sei o quê. Vocês queriam ouvir o áudio todo? Beleza. Eu já ouvi, de outras vezes, esse papinho de você não tá aqui no Brasil, por que você tá querendo dar pitaco? Do Cleitinho. Parece que não tá porque não quer, né? Parece que ele não tá no Brasil, parece que ele tá passeando nos Estados Unidos. Né? É isso que o... Parece que eu tô aqui porque tá cheio de senador querendo fazer impeachment do Alexandre de Moraes, né?